Fala galera que acompanha, quem tá falando é MC Mirella, tô aqui com a Nina pra vocês. E esse episódio a gente vai falar sobre como trocar fraldas. Então bora lá, já falei pra Nina, como eu falei no outro vídeo também, não sei nada. Então imagina como que vai ser isso aqui, Nina. Olha o tamanhozinho, gente, da fralda. Preparada? Preparada, vai tirar de letra. O primeiro passo na hora de trocar a fralda é a gente preparar o ambiente, tá? O que significa isso? A gente tem que deixar tudo à mão, tudo que a gente vai usar. Para na hora que o bebê tiver, né, sem a fraldinha, a gente, faltou a fralda, manchou a roupa, falta pegar um body, uma roupinha, então é ter tudo à mão. Ter uma troca de roupa à mão, pertinho, normalmente, né, na cômoda que você está fazendo a troca, tem já uma roupinha ali na mão, tem uma fraldinha ali perto, tem o algodãozinho, o cotonete, a fraldinha que você vai usar, tudo ali pertinho de você. O segundo passo é a gente forrar. Pode pegar a sua toalhinha aqui, né? Com uma fraldinha de pano, a gente forra o trocador, porque o trocador normalmente ele é mais gelado. Então, quando a gente forra, a gente diminui o susto que o bebê leva na hora que é colocado. Isso, vamos forrar o trocador. E aí você vai colocar o bebezinho aí. Forramos o trocador. E agora? Que momento que eu devo trocar a fralda do bebê? Antes ou depois da mamada? Você tem ideia? Eu acho que depois. Depois da mamada, certo? Olha só, a gente orienta a trocar antes, porque depois a barriguinha tá cheia, aquela coisa toda, precisa esperar aqueles 10 minutos, né, na posição de arrotar para fazer a digestão, então a gente orienta a trocar antes, tá? De preferência. Mas pode acontecer de você amamentar e o bebê fazer o cocô quando estiver mamando, e aí você vai trocar depois também. Então você vai vendo como essa dinâmica funciona para vocês. Se o bebê sempre fizer cocô depois que mama, o ideal é já trocar só depois. Mas se não, você consegue fazer essa troca antes e depois o bebê já embala no soninho. No momento de trocar a fralda, a gente precisa prestar atenção na maneira que a gente vai trocar. Por quê? Barriguinha, né? Principalmente se estiver mamado, tá cheia ou tá quase, né, esvaziando, mas ainda tem algum conteúdo. Se eu levanto, eu pressiono demais a barriguinha. E aí pode voltar leitinho, né? Então, como que a gente orienta a fazer essa troca? Principalmente depois da mamada, tá? Lateralizando o bebê, tá? Então, a gente tira um lado da fralda, tira o outro lado da fralda, coloca a fralda, tudo lateralizando. Tirando a calça do bebê, normal, sem segredo, tá? Tira por baixo. Para tirar a calça não tem segredo, tá? Puxa de um lado, puxa do outro. A gente abre o body e aí a gente vai dobrar para cima, tá? Nunca deixa o body aqui embaixo porque pode sujar. Então a gente lateraliza e empurra o body para cima, tá bom? Na hora de trocar a fraldinha, a gente vai abrir. E a gente vai tirar o excesso, né, do conteúdo que tiver aqui, que pode ser xixi ou cocô, puxando assim com a fraldinha, ó. Tá? Tirar o excesso. Isso. E aí empurra aqui por baixo do bumbum aqui. Então agora que a gente já tá com a fraldinha aberta, tá? A gente vai aprender sobre as cores do cocô do bebê. Se tiver cocô na fralda, a gente precisa saber identificar se é um cocô normal em relação ao volume, coloração, tá certo? Tá. Então vamos lá. No primeiro dia de vida do bebê, a gente tem um cocô preto, tá? Ele é dessa cor aqui, bem preto, tá certo? E é absolutamente normal. Ele é um cocô mais viscoso, grudento, tá? Parece uma graxa. Logo no primeiro dia de vida, é o que a gente chama de mecônio. Então é isso que vai ter na fraldinha do seu bebê. E é um cocô mais grudento, ele gruda na pele bastante, é bem pegajoso, tá certo? E o bebê vai fazer esse cocôzinho ali no primeiro dia de vida, segundo dia de vida. E aí esse cocô ele vai mudando de cor conforme o bebê vai mamando o leite de transição e depois o leite do colostro para o leite de transição, tá bom? Então ele começa mamando o colostro e aí lá pelo segundo, terceiro dia de vida o cocô já começa a ficar um verde escuro. Lá pelo quarto dia de vida o cocô já começa a ter uma coloração do marrom para o amarelo, né? Ele tá entre o marrom e o amarelo.
E lá pelo 5º, 6º dia de vida, o bebê já tá fazendo um cocôzinho bem amarelinho assim, da cor da mostarda. Então é isso que você vai encontrar na fralda. O cocô do bebê começa bem pegajoso e aí lá pelo 5º dia de vida ele já tá um cocôzinho mais líquido, né? Com gruminhos assim e bem amarelinho, tá? A gente observar a evolução, né, da coloração do cocô do bebê é importante porque isso significa que ele tá se nutrindo bem, que ele tá se nutrindo adequadamente. Quando o cocô vai mudando de cor conforme os dias vão passando. Ele passa do preto para o verde escuro, para o marrom amarelado e depois um amarelo bem vivo, bem forte, tá certo? Isso significa um sinal de boa ingesta, o bebê tá mamando bem, tá bom? Tá bom. E ele tem que fazer aí no primeiro mês de vida pelo menos um cocôzinho em 24 horas num bom volume, tá bom? Isso significa que ele tá mamando adequadamente. Então tá bom. Tá bom? A gente vai fazer higiene. E a gente usa algodão ou lenço umedecido? Você já ouviu falar sobre isso? Que pode, que não pode? Então, eu ouvi já falar que mais recomendado assim, acho que nos primeiros dias é melhor usar o algodão. Isso mesmo, tá? O mais recomendado é usar o algodãozinho com água morna, porque é o menos química possível, né? Uma pele muito sensível, o bebê acabou de nascer, então quanto menos químicos a gente usar na pele do bebê, é melhor. Então, se você puder, principalmente quando tá em casa, usar algodãozinho e água morna, tá? Então você vai ter aí na sua cestinha um algodãozinho e você vai usar numa cumbuquinha uma aguinha morna, pode colocar na garrafinha térmica ou usar mesmo a água aquecida da torneira, vai pôr numa cumbuquinha, vai umedecer e vai limpar. Porém, o lenço umedecido ele pode sim ser usado desde que sem álcool e sem perfume, que é um lenço apropriado para recém-nascido, que tem menos químicos, tem menos conservantes, tem mais água na sua proporção, então é o mais indicado se for usar realmente um lenço umedecido. Na hora de limpar a genitália da menina, a gente precisa tomar alguns cuidados para a gente não levar infecção urinária para ela, não levar sujidade aqui para a região da vagina, tá? Então o bebezinho fez cocô, eu vou limpar assim? Não. Não, né? A gente limpa sempre de frente para trás, tá? Então como que a gente vai fazer? Temos aqui os grandes lábios, os pequenos lábios. Então a gente vai primeiro limpar de fora para dentro, da área mais limpa para a área mais suja, tá? Vamos começar pela virilha. Molha o algodãozinho na água e a gente limpa. Virilha, de baixo, de frente para trás. Se estiver limpinho o algodão, você vira o algodão e limpa o outro lado. Feito isso, troca o algodão, tá? Nunca esfrega e nem usa o mesmo algodão, principalmente se ele estiver sujado. Troca o algodão. Agora a gente vai para os grandes lábios, tá? De frente para trás. Desce, vira o algodão e desce. Certo? E agora a gente vai, pequenos lábios. Vai abrir com delicadeza, né? Troca o algodão novamente, molha e de um lado e vira o algodão e do outro. Sempre de frente para trás. Certo? Agora a gente vai limpar o bumbum e a gente lateraliza. Então a gente vira, segura a mãozinha assim, ó, e aí vira em bloco assim. A gente vai limpar o bumbum agora, lembrando sempre de frente para trás, nunca ao contrário, né? Não vamos levar a sujeira do bumbum, tá? Trocou o algodãozinho de frente para trás nas nádegas, vira o algodão de frente para trás nas nádegas, troca o algodão. No máximo usa o algodão 2 vezes. Tá? Você vira. Se tiver sujo, já troca na hora. E aí, no meio do bumbum, tá? E você vai fazer essa limpeza até sair todo o cocô do bumbum do bebê, tá? Às vezes precisa passar mais, passar nas costas, porque vaza, pode acontecer, tá bom? Vamos retirar a fraldinha, tá? Enrola assim a fraldinha. Isso. E a gente pode fechar assim. Muito bem, tá ótimo. E a gente vai depois descartar, colocar a fraldinha nova. Pode pegar outra fraldinha. Na hora de colocar a fraldinha nova, a gente vai lateralizar novamente. Lateraliza, encaixa a fraldinha por debaixo e vira. Isso, e ajeita, tá? Na região da cintura do bebê. E agora a gente vai passar a pomada de prevenção de assadura, tá? É muito importante usar a pomadinha de prevenção de assadura, tá bom? Que ela é uma barreira a mais para evitar as assaduras, né? Que a gente conhece. O que vai evitar de fato o bebê ter assadura
É a higiene. Então, são as trocas frequentes, a higiene adequada. Só que a pomada de barreira, que a gente fala que é a pomada de prevenção, ela ajuda muito. Ajuda porque é uma capa protetora a mais, que evita o contato do bumbum do nenê, né, da região genital do bebê, com umidade, né, com sujeira. Então, essa capinha protetora, ela vai ajudar muito nessa prevenção também. Então, é legal usar pomada para assadura. Então, a gente vai usar pomada para assadura nas regiões que são mais expostas, né, a terem essa assadura. Então, região de virilha, são as regiões que a gente limpa mesmo, tá? Passar uma fina camada aqui na região da virilha, na região dos grandes lábios e depois atrás no bumbum, nas nádegas, entre um bumbum e outro. Tá bom? E aí a gente vai fechar a fraldinha, tá? A gente fecha assim, bem na cintura. Sem apertar demais, tá bom? Sempre dando uma folguinha de um dedinho aqui. Coloca o dedinho aqui e vê se dá uma folguinha para não ficar muito apertado, tá? A gente vai dobrar a fraldinha para deixar o umbigo para fora. Isso, dobra e o umbigo fica para fora, tá? O umbigo todo? O umbigo todo. É que esse umbiguinho tá mais baixinho, mas ele é para fora, tá? Então a fraldinha fica assim, até o coto cair, até o umbigo cair completamente. A gente vai deixar sempre a fralda com o umbigo para fora. Isso. Vamos aproveitar e falar da limpeza do coto umbilical? O coto umbilical é o restinho de cordão umbilical que sobra depois que o bebê nasce. Então ele fica lá na barriga, ligado na placenta. Então tem um cordão enorme. Quando o bebê nasce, esse cordão é clampeado e o bebê ele vai embora para casa com um pedacinho de cordão, né? E esse cordão ele vai mumificando, né? Ele vai desvitalizando e cai, né? Isso leva alguns dias, 7 dias, 15 dias. É o tempo que leva para esse umbiguinho de fato cair e ficar só o umbiguinho que a gente conhece, né? E aí, que cuidados que a gente tem que ter na hora de cuidar desse umbigo? Por muito tempo foi orientada que a gente usasse antissépticos, né, como álcool, na higiene do umbiguinho. Não é uma orientação completamente errada, mas considerando que estamos aqui, por exemplo, em São Paulo, que é uma cidade, uma grande cidade, que tem aí uma taxa de mortalidade, né, neonatal muito baixa, então a gente não tem essa necessidade de aplicar o álcool sem a orientação do pediatra, tá? Então sempre busque a orientação do pediatra que estiver acompanhando a Serena. Olha, pode passar o álcool no curativo do umbigo, ou não precisa passar o álcool. Mas de maneira geral, a gente cuida do umbigo deixando ele limpo e seco, tá? Que é o que vai de fato prevenir infecção. Então a gente vai lavar na hora do banho, a gente vai secar bem sequinho e a gente vai deixar a fraldinha virada para fora, para o umbigo ficar para fora, para ficar arejado, né? Para não ter contaminação desse umbiguinho com fezes, com urina e aí realmente poder provocar uma infecção, tá certo? Então, cuidado maior é lavar bem as mãos antes de manipular o umbiguinho, limpar direitinho a região das fraldas e dobrar para fora, tá bom? Lavar na hora do banho, manter limpo e sequinho. Tá certo? Então é isso, galera. Finalizamos aqui esse vídeo aula ensinando vocês e também eu aprendendo aqui como faz para poder trocar a fralda do bebê e higienizar o umbiguinho também. Essa parte é muito importante. Muito obrigada, Nina. De nada, foi um prazer estar aqui com vocês, passando essas informações tão úteis e importantes. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.